Então, beleza. Vou abrir a apresentação aqui para vocês. Então, é isso aí. Primeiro, você está vendo um gráfico aí. Você está vendo um gráfico aí da substância água. As mudanças de estado físico da substância água. A gente vai discorrer, vai discutir um pouco sobre ele. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Beleza. Então, vai ser mais poderoso, vários amigos se arrascar. Isso aí, é Kainan. Tá de curioso. Filho de Rogério. Ave Maria, essa pergunta. Você tem YouTube, ô Kainan? Você tem YouTube? Tem. Ah, não, então vou marcar o celular, porque eu vou postar essa aula no YouTube. TikTok lá. Eu quero ficar estourado igual você aí, né? Eu quero No TikTok. ganhar seguidores aí. Ô, professor. Vai lá no TikTok, curte Kaique lá, segue Kaique lá. Não, beleza. Não. Você vê as dancinhas dele. Não, claro, né? Então vamos lá, brother. Vamos lá, senão vou ter que cortar esse vídeo meu aqui, porque senão não vai ficar só estourado demais. Bombar na internet. Beleza. O assunto aqui primeiro é a gente falar sobre calor sensível e calor latente. Presta atenção. Aqui eu tenho um gráfico da substância água. Eu vou demarcar alguns pontos aqui, só para a gente entender um pouco melhor. Que é o quê? Onde a substância começa aqui, ó, eu vou falar que é menos 10 graus Celsius. Menos 10 graus Celsius. Né? Para a gente entender que a água começa no estado sólido e vai até uma certa temperatura. Sei lá, vou colocar aqui 130 graus Celsius. Então, a gente está fazendo um aquecimento. No eixo que você está vendo aí, né, da vertical, a gente tem temperatura. Na horizontal, a gente tem tempo. Então, o que? Conforme passa o tempo, eu estou aumentando a temperatura, né, a substância está mudando de estado físico. Antes da gente continuar na capacidade térmica, eu quero só dar uma frisada aqui sobre calor sensível e latente. Qual que é a diferença dos dois? É o seguinte, o calor sensível é quando você fornece energia térmica para um corpo ou retira, e ele só varia de temperatura. Você não altera o estado físico daquela substância, ok? Então, ou daquele material, o que seja. Então, se você só aumentou a temperatura ou diminuiu a temperatura, não mudou de estado físico, quer dizer para mim o seguinte, que aquilo ali é um calor sensível. Beleza? Calor sensível. Então, aqui, ó, vou até tracejar com a linha mais forte, entre menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius, que é o ponto de fusão, 0 graus Celsius, a substância, ela sofre aqui, entre esse período aqui, ó, só um calor sensível. Sensível. Só um calor sensível. Acontece só isso. Como assim, professor? Você pegou uma pedra de gelo, ela estava menos 10 graus Celsius, colocou ela em cima de um prato, ela começou menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, até chegar a 0 graus Celsius, você fez uma variação de temperatura. Mas ela começa a derreter, sim. Né? Você começa a perder um pouco de energia térmica. Quando ela chega em 0 graus Celsius, ela fica em 0 graus Celsius até toda a substância que está no estado sólido, a substância água que está no estado sólido, passa totalmente para o estado líquido. Esse momento tem um detalhe muito importante, a temperatura é constante. Como assim constante, professor? Se você está fazendo um aquecimento, quando ela chega em 0 graus Celsius, ela mantém 0 graus Celsius até todo aquele material que está sólido ficar todo líquido.
Então, aqui, ó, entre 0 graus Celsius até chegar a 1 grau Celsius, a substância se encontra no momento latente dela, né? Que a gente chama de calor latente, que é o momento onde a substância todinha está mudando do estado físico sólido para líquido. Qual substância? A água. A gente está analisando a água aqui, no caso. Então, aqui, ó, latente. Deixa eu pôr a ponta da caneta mais fina. Isso. Latente. Ok? Então, aqui eu tenho o calor latente. O que é calor latente? Quando você pega uma substância e muda o estado físico dela. Você pegou a manteiga lá na geladeira, colocou fogo na frigideira e colocou a manteiga lá dentro. Você está fornecendo um calor sensível primeiro para ela, ela vai aumentar a temperatura, só como o ponto de fusão é muito baixo, logo ela já muda de estado físico. Ela está no estado meio que é um colóide, né, meio pastoso ali e tal. Ela vai passar daquele estado sólido para líquido. Então, quando ela muda do estado sólido, da manteiga do sólido para líquido, você está fazendo um calor latente nela. Né? Você está mudando o estado físico da manteiga. Aí, eu continuando falando sobre a água aqui, a gente tem o seguinte também. Quando eu passo de 1 grau Celsius para 100, eu passo de 1 grau Celsius para 100 aqui, ó, eu tenho um outro calor sensível. Porque a água está no estado líquido e eu estou continuando aquecendo ela, né? E ela está indo do estado líquido, né? De 0 graus Celsius, na verdade, 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. E nesse momento, a gente tem o seguinte: a gente vai ter outro calor sensível, que é só a variação de temperatura sensível. Ok? Depois que ela chega em 100 graus Celsius, ela vai ficar ali estagnada, né? Em 100 graus Celsius, vai parar com a temperatura em 100 graus Celsius, e ela vai começar a passar todo o estado líquido para estado gasoso. Então, do estado, até ela passar todo o estado líquido para gasoso, né? Ela está sofrendo um calor latente. Latente. Ok? É um calor latente. Depois em diante, que ela passa todo o estado líquido para gasoso, é calor sensível. Porque aí você só vai aumentar a temperatura dela. Lembrando aí que a gente está fazendo o quê? Ó, agitando as partículas. A gente está aumentando o estado de agitação, energia cinética, energia interna aí dessas partículas aí. Ok? Então, o que, é que a gente viu até agora? Eu mostrei para vocês a diferença entre o calor sensível e latente. Professor, toda substância tem ou só é água? Todo tem. Entendeu? São pontos de fusão e ebulição diferentes, são condições que tem que estar, vamos dizer, um ambiente onde aquela substância pode estar ser apresentada ali para sofrer essas condições. E tem pressão, tem várias coisas que a gente vai analisar depois. Mas tudo que você só aumenta a temperatura e diminui é calor sensível, e quando você tenta aumentar a temperatura e a substância muda de estado físico, aí você já está falando de calor latente. Ok? Então vamos lá. O que a gente está analisando primeiro em calorimetria é sobre calor sensível. A substância não está mudando de estado físico. Eu só estou variando a temperatura dela. Se eu estou variando a temperatura dela, eu trabalho duas fórmulas de início aqui, que é capacidade térmica e calor específico. Qual que é a diferença de uma para a outra? A capacidade térmica, vou tentar enfatizar só ela aqui, ó, deixa ela mais embaixo. A capacidade térmica eu trabalho o seguinte. Na capacidade térmica eu trabalho o corpo em geral. Como assim, professor, o corpo em geral? Eu pego um determinado corpo que eu vou ali e aqueço ele, né? E ele varia a temperatura, só que eu sei quanto de caloria eu forneci para aquele corpo e quanto que variou de temperatura naquele corpo. Então, quando eu faço isso, você pegou lá, sei lá, o leite, né? Colocou um leite lá para aquecer, você sabe quantas calorias você está fornecendo para aquele leite e você sabe de que temperatura que ele estava e qual que ele foi. Então, se ele variou a temperatura e você sabe a quantidade de caloria, você está falando de capacidade térmica. Quanto que o corpo, em geral, precisou receber em calorias
Lembrando que caloria é unidade de medida de calor, calor é energia térmica é o fluxo de energia térmica de um corpo mais quente e de um corpo frio. Então, quanto de caloria você forneceu para aquele corpo, para ele variar aquela temperatura. Então, esse Q maiúsculo significa, caloria. E esse delta teta, nesse zerinho cortado, é teta, né? É variação de temperatura que vai ser em graus Celsius. Se tiver diferente de graus Celsius, você vai transformar e colocar em graus Celsius. Aí você tem calor específico, né? No calor específico, você trabalha o seguinte, C minúsculo. O que significa esse calor específico? Você pega o valor da sua capacidade térmica e divide pela massa. A massa tem que ser em grama. Peraí. Chegou mais outro ser. A massa tem que ser em grama. Se a massa tem que ser em grama, logo me diz o seguinte, que calor específico é quanto de caloria 1 grama da substância precisa receber para variar 1 grau Celsius. Qual que é a diferença entre capacidade térmica e calor específico, professor? Não entendi até agora. É o seguinte, capacidade térmica está falando do corpo inteiro. Pode ser um caldeirão ali que você colocou para aquecer a água ali dentro. Estou trabalhando a capacidade térmica dele. Quando eu falo calor específico, eu estou falando de 1 grama só daquele corpo, daquele material. Seja água, seja ferro, carbono, o que seja que você está analisando ali. Quando eu estou falando sobre calor específico, eu pego 1 grama daquele corpo, daquele material, e eu quero saber quanto de caloria ele precisa receber aquela 1 grama para aumentar 1 grau Celsius ou diminuir 1 grau Celsius, para variar 1 grau Celsius, seja para aquecer ou para resfriar. Então, calor específico, eu trabalho 1 grama daquele corpo. Eu pego 1 grama dele, eu quero saber quanto de caloria eu tenho que fornecer para essa grama aqui desse material, para ele aumentar ou diminuir sua temperatura. Né? O calor específico trabalha isso. Aí, na fórmula de calor específico, você tem duas. Você tem essa primeira ou a segunda. Professor, qual é a diferença das duas? A diferença é porque a primeira aqui trabalha calor específico, C minúsculo, é igual capacidade térmica dividido pela massa. E qual que é a diferença para a segunda? Que na segunda, você tirou capacidade térmica aqui, ó. Olha aqui os dados de capacidade térmica, aqui mais em cima. Não é quantidade de caloria dividida pela variação de temperatura? Olha eles aqui, ó. Você desmembrou a capacidade térmica, colocou ele aqui. A diferença só é essa. No lugar de eu colocar isso aqui, né, eu posso colocar C maiúsculo, que é a capacidade térmica. Os dois são iguais. Ok? Isso é uma relação matemática e importantíssima. Então, vamos lá. Para a gente fixar melhor aí o que a gente está falando sobre calor específico. Presta atenção. Presta atenção. Eu tenho 2 recipientes aqui, né? Vou falar que é 1 grama de ferro e 1 grama de água. Então, eu tenho 1 grama de água e 1 grama de ferro. E onde você quer chegar aqui, professor, é o seguinte. Vou considerar que eu forneci 0,15 calorias. Lembrando que caloria é unidade de medida de calor. E para o ferro forneci a mesma quantidade. 0,15 calorias. Espera aí, deixa eu... Caloria. Ok. Peguei as duas substâncias, água e ferro, e forneci caloria para as duas. Quanto de caloria? 0,15 caloria para as duas. Eu tenho 1 grama de água e 1 grama de ferro. Pergunta clássica. Quem que vai variar a temperatura? A água ou o ferro? Ou os dois? Quem que você acha que vai aumentar a temperatura? O ferro. O Nino. O ferro, o Gabriel falou que é o ferro. E aí? Alguém mais? Por que, Gabriel? Sabe explicar, brother? Qual que é a sua ideia? Por que que... Não é que você é obrigado a explicar. O que você imagina? Por que que o ferro vai aumentar e a água não? Porque ele só precisa de 0,11 calorias e tá fornecendo 0,15. E por que que a água não vai variar, então? Porque ela precisa de 1 caloria. Isso, brother. Isso.
que o Gabriel quis dizer aqui, galera? Vamos lá, vamos entender todo mundo junto. O que é calor específico? Calor específico é isso aqui, ó. Essa unidade todinha que eu tenho. Calor específico me diz que 1 grama precisa receber em caloria para variar 1 grau Celsius. A unidade de medida aqui, ó, essa unidade de medida me diz isso. Que 1 grama de água, vou colocar em outra cor aqui, 1 grama de água, para variar, vou colocar um delta aqui, 1 grau Celsius, não, vou fazer assim. Vou fazer só assim. 1 grama de água, para variar 1 grau Celsius, precisa receber 1 caloria. Isso é quem? A água. A água para variar, se eu pegar 1 grama de água, para ela variar de, sei lá, 10 graus Celsius para 11, eu preciso fornecer 1 caloria. O ferro, 1 grama de ferro, para variar 1 grau Celsius, precisa receber só 0,11 calorias. O ferro precisa de muito menos caloria do que a água. Nos dois casos, a água vai... Se a água e o ferro está 10 graus Celsius, a água continua 10 graus Celsius, o ferro já vai para 11 graus Celsius. Quanto menor o calor específico, maior sua variação de temperatura. Capacidade térmica fala do corpo inteiro e calor específico fala só de 1 grama daquele corpo. E cada material, cada substância tem um calor específico diferente. Onde você quer chegar, professor? É o seguinte, a água tem um calor específico, o ferro tem outro, o carbono, o ouro, alumínio, vidro, cada material, cada substância tem um calor específico diferente. Ok? Então, na natureza, a maioria dos materiais vai ter calor específico menor do que a água. A água é perfeita, né? Densidade 1 para 1, calor específico é 1 para 1 para 1. Então, assim, o maior calor específico encontrado na natureza vai ser o da água. Ok? Então, a ideia aqui do calor específico é você pegar 1 grama daquele determinado material, né? E você tentar descobrir quanto que ela precisa receber. Então, boa parte dos exercícios, ele já te traz isso. Já fala que o calor específico, né, 1 grama daquele corpo, precisa receber tanto de caloria para variar uma certa quantidade de graus Celsius. Ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Não, tá. Ok. Aqui eu trouxe um exemplo B para a gente estar fazendo aqui. Por que exemplo B? Porque na turma anterior eu fiz um exemplo A. Então, vocês vão ter 2 materiais aí, né, de estudo. Então, quanto mais material você tiver, melhor. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente vai resolver o seguinte. Eu vou resolver esse exercício. Deixa eu fazer assim. Eu acho que vai dar certinho. Vou resolver esse exercício descobrindo a capacidade térmica e o calor específico, resolvendo com aquelas equações que a gente tem, com aquelas fórmulas. Capacidade térmica, ele falou para mim aqui, ó, primeiro, no exercício, exemplo B, que a massa do corpo é 200 gramas, a massa do corpo, e que esse corpo recebeu em calorias, 1.000 calorias, né? Beleza. E variou 100 graus Celsius. Exercício bem fácil aqui. Capacidade térmica é igual quantidade de caloria dividido pela variação de temperatura, delta teta. Lembrando que capacidade térmica está falando do corpo em geral, não está nem importando com a massa daquele corpo. Então, capacidade térmica nada mais é que quanto de caloria que o corpo recebeu? 1.000. Quanto que ele variou? 100. Beleza. Então, vou cortar aqui 0 e 0, 0 e 0. Ok. Capacidade térmica, 10 dividido por 1 é 10. Então, capacidade térmica é 10 caloria graus Celsius. Opa! Deixa eu voltar ali que deu um pulo bem, como se diz, um salto bem longo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou fazer uma arrumadinha aqui. Caloria. Ficou mais ou menos, mas tá bom. O que quer me dizer aqui é o seguinte.
Esse corpo aqui, o exemplo B, ele total, o corpo todinho, né? Para ele variar, um exemplo, ele estava lá, peguei 200 gramas daquele corpo, ele estava 10 graus Celsius, aquele corpo todinho, o corpo inteiro. Para variar de 10 para 11, ele precisa receber quantas calorias? 10 calorias. O corpo inteiro. Agora eu vou fazer calor específico, que é, não quero saber das 200 gramas, eu quero saber 1 grama só. 1 grama desse corpo aqui precisa receber quantas calorias? Fácil. Por que é fácil? Porque calor específico é capacidade térmica dividido pela massa. Capacidade térmica eu descobri que é 10. Então, capacidade térmica é igual a 10 dividido pela quantidade de massa, aqui, que é 200 gramas. Ok? Perguntas? Não, né? Então, vamos lá. Calor específico é... Vou cortar esses aqui e aqui. O 0 e 0. Eu tenho 1 dividido por 20, né? Que é 200 gramas. É 10 dividido por 200. Corta o 0 e 0, sobra 1 dividido por 20. Vai sobrar 0,05 calorias, gramas, graus Celsius. Esse é o valor do calor específico da substância que eu tenho, ok? Então, o calor específico aí, ó, é 0,05, né, calorias grama grau Celsius. 1 grama desse corpo precisa receber, né, 0,5 caloria. Cara, é muito baixo. Muito pouco. Professor, você poderia fazer direto também naquela fórmula onde você substitui a capacidade térmica por quantidade de caloria e variação de temperatura, na hora. Calor específico é quantidade de caloria dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Eu vou colocar todos os valores que eu tenho aqui direto na fórmula. Calor específico, C minúsculo, quantidade de caloria é 1.000, que o corpo recebeu, dividido pela massa, que é 200, vezes a variação, que é 100. Primeiro eu vou resolver embaixo, 200 vezes 100, 2 vezes 1, eu vou obter 2. Então, é 1.000 dividido por 2. Eu aproveito os zeros. 0, 0, 0 e 0. Eu venho aqui, ó, e corto esse 0 e esse 0 com esse 0, esse 0 e esse 0. Então, eu vou obter de novo aqui, ó, 1 dividido por 20. Calor específico é 1 dividido por 20. Logo, calor específico é 0,005 caloria grama grau Celsius. Então, tá aí, ó. O que a gente viu até agora? Seguinte. Vou diminuir mais aqui. Eu resolvi um exemplo com vocês, falei a diferença entre calor sensível e calor latente. Calor sensível, você varia a temperatura de um determinado corpo. Calor latente, você muda o estado físico daquela substância, né, que você está analisando. E o que a gente está estudando ainda é sobre calor sensível, né? A substância receber uma quantidade de caloria, não variar o seu estado físico, não alterar seu estado físico, ela só vai variar a temperatura, né? E com isso a gente trabalhou do corpo inteiro e agora a gente trabalhou de 1 grama só daquela substância. Lembrando que cada substância tem um calor específico apropriado. Ok? Então, por hoje seria isso, galera. Eu vou apresentar para vocês aqui toda esse processo de calor sensível e calor latente. Talvez eu aperto o lugar errado aqui. Beleza? Alguma pergunta?